Olá investidor, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a OPV do BFA ou o IPO do BFA. Fica até o final desse vídeo, eu te vou ajudar a entender tudo que está a acontecer sobre essa que poderá ser a maior operação da nossa Bolsa de Valores. Mas antes, como de costume, não se esqueça, já subscreva o nosso canal, dê um like nesse vídeo e ative o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo que nós vamos produzir sobre essa grande operação. Pronto, nessas 3 semanas que está a decorrer a operação do BFA, você provavelmente está confuso e não sabe o que é que está a acontecer. E deve estar a ouvir muitos termos como IPO, OPV, abertura de capital social, venda do BFA, e deve estar um bocadinho confuso. Mas deixa-me te explicar o que é que efetivamente está a acontecer. O mercado está completamente eufórico porque finalmente, já era aguardado, porque faz parte da venda das ações do BFA, faz parte do programa de privatização do Estado, onde o Estado angolano decidiu vender parte das ações que tem em alguns ativos, assim como aconteceu com Baia, assim como aconteceu com o Banco Caixa, assim como aconteceu com a ENSA e Cabo Diva. O Estado angolano agora está a fazer o mesmo processo com o BFA. O Estado vai vender publicamente, ou está a vender publicamente, porque a operação vai do dia 5 ao dia 25 de setembro. O Estado está a vender as ações que detém parte, porque também não é a totalidade, parte das ações que detém no BFA para todo mundo. E essa venda vai ser feita via Bolsa de Valores. Por isso é que é chamado de IPO. Normalmente o termo IPO, que deriva do inglês, que em português seria OPI, Oferta Pública Inicial, e em inglês é Initial Public Offering, basicamente é o primeiro momento que uma determinada empresa decide abrir o seu capital social em Bolsa de Valores, permitindo que qualquer investidor, como eu, você e qualquer pessoa, possa investir na empresa. Ou seja, o BFA, que até então era uma empresa de capital fechado, não era uma empresa pública, embora podemos aqui indiretamente dizer que era uma empresa de domínio público, mas o BFA, que até então, ou até esse preciso momento, é uma empresa de capital fechado, passa a ser uma empresa de capital aberto, ou uma empresa também considerada como sociedade aberta, permitindo que todos os investidores da Bolsa de Valores possam investir no BFA. Então, este primeiro momento em que uma determinada empresa abre o seu capital, no seu caso o BFA, é chamado de IPO. E essa abertura de capital social em Bolsa, ela pode ocorrer de 2 formas. Ela pode ocorrer mediante uma OPV, que é uma oferta pública de venda, ou mediante uma OPS, que é uma oferta pública de subscrição. Numa oferta pública de subscrição, que na nossa bolsa só tivemos uma tentativa, que aconteceu com o IPO, a tentativa do IPO da CREP. Numa OPS, a empresa que está a abrir o seu capital não vende as suas ações, mas decide emitir novas ações e vender ao público, permitindo assim fazer uma captação de financiamento junto do público. Numa OPS, a empresa emite novas ações e vende a todo mundo para conseguir levantar capital para as suas próprias operações. Esse é o modelo de abertura de capital social via OPS. Agora, numa OPV, que é a oferta pública de venda, é diferente. O BFA, enquanto banco, não irá captar financiamento direto público, mas os atuais acionistas, que é a Unitel e o BPI, vão vender parte das ações que têm. Quer dizer que o montante que se pretende arrecadar nessa operação, que ao que tudo indica há de ser ou já é a maior operação da Bolsa, os atuais acionistas do BFA, a Unitel e o BPI, vão vender parte das suas ações. A Unitel vai vender 15%, a Unitel, que é o frente, vai vender 15% das suas ações e o BPI vai vender 14,75%. Ao total, estamos a dizer que 29,75% do capital social do BFA vai ser vendido ao público em geral. Dessa operação, uma parte está reservada aos trabalhadores do BFA, cerca de 2% do capital social, o que corresponde a 300 mil ações estão reservadas aos trabalhadores do BFA que,
têm preferência para essa parcela das ações, mas o restante da totalidade das ações, dos 29,75%, estão disponível para qualquer pessoa. Lopo, qualquer pessoa, isso, qualquer pessoa. Agora, nesse preciso momento, todos os investidores têm diante de si uma grande oportunidade de se tornar acionistas, coproprietários, donos do BFA, aquele que é e foi apelidado pela imprensa de campeão dos lucros, King of Profit. Então, qualquer investidor, ok? Logo, quem pode participar? Qualquer investidor em Angola, qualquer investidor fora da Angola, quer seja angolano, quer seja um investidor não residente. E quais são os requisitos, então, para poder participar nessa operação? Primeiro, só precisa ter uma conta bancária em qualquer instituição financeira e precisa ter uma conta custódia, ok? Não é possível fazer investimento na bolsa de valores sem ter uma conta custódia. E podes abrir a conta custódia em qualquer um dos intermediários financeiros que está a fazer parte dessa operação. E já agora, se você ainda não tem uma conta custódia ou está insatisfeito com o teu agente de intermediação, você pode facilmente abrir uma conta custódia na BFA Capital Market, que é a entidade que está a coordenar essa operação toda. E o melhor de tudo é que você pode fazer essa abertura de conta totalmente digital, no conforto da tua casa, a partir da plataforma da BFA Capital Market. Eu vou deixar aqui o link da plataforma do BFA, que é o CM Broker, né, da BFA Capital Market, onde você consegue, a partir do aplicativo, a partir da versão web, abrir diretamente e completamente digital a tua conta custódia e fazer parte dessa operação do BFA se ainda fores a tempo. Então é basicamente isso que está a acontecer. Estão disponível para todos os investidores, incluindo os trabalhadores, cerca de 4.462.500 ações do BFA. Como é que você pode participar dessa operação e como é que você pode se tornar acionista do BFA? A princípio, você precisa dar uma ordem de intenção de compra, né, que vai estar a decorrer de 5 a 25 de setembro, junto de qualquer um dos agentes de intermediação que estão a fazer parte dessa operação. Nessa operação estão praticamente todos os agentes de intermediação. Aí você pode dar a ordem junto do teu agente de intermediação, se ainda não tens, se já tens uma conta custódia, e se ainda não tens uma conta custódia, podes abrir uma conta custódia na BFA Capital Market, conforme acabei de referir. Então, para participar dessa operação, contacta o teu agente de intermediação, ou se o teu agente de intermediação tiver um home broker, como é o caso da BFA Capital Market, que é praticamente uma plataforma tecnológica que te permite dar ordens de intenção de compra. Você pode dar uma ordem de intenção de compra para comprar as ações do BFA. O preço de cada uma das ações do BFA para essa operação estão definidos no intervalo de 41.500 e 49.500. Então você precisa dar um preço dentro desse intervalo durante o período da operação, que vai de 5 a 25. Logo, qual é o preço que eu devo dar? Você deve avaliar por ti mesmo qual é o preço que tu achas justo para essa operação. Lembrando, quanto maior for o preço, maior a probabilidade de você conseguir as ações ou a quantidade de ações que você deseja. Porque se a procura exceder a oferta, e já vamos falar do rateio, se a procura exceder a oferta, vai acontecer um rateio e só vão receber ações todos os investidores que colocarem uma ordem de intenção de compra cujo preço da sua ordem é igual ou superior ao preço definido no dia de apuramento da operação. Lobo, o que é isso de apuramento do preço final da operação? As ordens vão do dia 5 ao dia 25. No dia seguinte ao final do dia da operação, no dia 25, que vai ser no dia 26 de setembro, a Bodiva, né, que é a Bolsa de Valores, vai fazer o apuramento da operação e verificar quantos investidores manifestaram o interesse em se tornar acionista do BFA. E normalmente, conforme eu mencionei, estão disponíveis 4.462.500 ações. Se os investidores, quando derem a ordem de intenção de compra e a procura exceder a oferta, ou seja, a quantidade, o total de quantidade de ações que os investidores quiserem comprar for maior que a quantidade disponível, vai acontecer um rateio. Okay? O que é esse termo de rateio? Rateio é o nome que se dá, ou são os critérios de alocação das ações no caso de, ou nos casos em que a procura excede a oferta.
Okay? E se a procura exceder a oferta, aquilo que o prospecto do BFA define são essencialmente 3 critérios de alocação. O primeiro, vão ser alocadas as 300 ações que estão reservadas para os trabalhadores, que correspondem a 2% do capital social do banco, vai ser alocado aos trabalhadores, e o montante que sobrar dessa alocação vai ser transferido para o bolo total de ações do público em geral, que depois vão ser alocados a todo mundo. O segundo critério de alocação é que, para todos os investidores que colocarem uma ordem igual ou superior, cujo preço é igual ou superior ao preço definido na operação, que é o preço a partir do qual a procura excede a oferta, vai ser alocado 5 ações garantida, que na realidade é o mínimo, ok? O mínimo de investimento. Quer dizer que todos os investidores, todos, absolutamente todos, que colocarem uma ordem de intenção com preço igual ou superior ao preço definido na operação, terão garantido 5 ações, ok? Esse é o segundo critério de alocação da operação toda e primeiro critério de alocação para o público em geral. Então, 5 ações estão garantidas para todos os investidores. Essa alocação é por NIF, ok? Ou seja, independentemente de deres 4, 3 ordens, uma ordem no agente de intermediação, outra ordem na BFA Capital Market, outra ordem a partir de um outro agente de intermediação, apenas 5 estão reservados e são feita a alocação ou atribuição garantida. E o segundo critério da alocação é a alocação proporcional. Quando a procura excede a oferta, é calculado a percentagem em que a procura excede a oferta, que também é chamada de rácio de cobertura. Se você lembrar, no BAI o rácio de cobertura foi de 159% e o rateio, ou a percentagem de alocação, foi de 72,60%. No Banco Caixa, né, na privatização do Banco Caixa, o rácio de cobertura foi de 152%, na ESA foi de 75% e na Bodiva o rácio de cobertura foi de 779%, o que gerou um rateio de 13%. Okay? Para o BFA, nós ainda não sabemos em que percentagem a procura vai exceder a oferta. Tudo que nós já ouvimos falar, né, dos rumores a nível da imprensa nacional, é que nesse preciso momento a procura já igualou ou excedeu a oferta em 100%. Okay? Agora, o que vai ficar por definido e vamos ver no dia 26 o apuramento em que percentagem a procura vai exceder a oferta. A partir dessa percentagem, nós vamos perceber a percentagem do rateio. E sobre essa percentagem é que vai incidir o segundo ou terceiro critério de alocação das ações caso a procura excede a oferta, né? Imaginemos que essa taxa seja definida a 50%, quer dizer que o investidor que deu uma ordem de 15 ações vai receber 5 ações garantidas e sobre o remanescente, que são as 10 ações, vai incidir o rateio, que pode ser 50%, que pode ser 20%. Se for 50%, recebe mais 5, o total são 10, né? E se for 10%, recebe mais uma ação, ok? Então, esse é o terceiro critério de rateio, o segundo critério de rateio para o público em geral. E o último critério de rateio, como vai haver uma percentagem, caso a procura exceda a oferta, e as ações são atribuídas arredondando por defeito, né? Vai ter aí algumas ações que vão sobrar. Imagina que aplicando a percentagem do rateio, dê a 2 ações e meia ou 10 ações e meia, a essa metade depois, toda a metade não alocada vai correr um sorteio que o próprio sistema da Bodiva, o BIS IPO, vai alocar aleatoriamente para alguns investidores, ok? Uma dúvida que outros investidores também têm, Lopo, aqueles que deram ordem no princípio, no dia 5, têm prioridade aqueles que vão dar a ordem no final? Não, a princípio não, né? E o prospecto é claro quanto a isso. Só haveria essa diferença, né, essa prioridade, se nós tivéssemos mais de 800 mil investidores, né, o que não permitiria fazer a atribuição mínima de 5 ações para todos. Como não é o caso, e não acreditamos ser, nesse preciso momento estamos em 43 mil contas custódias, então a atribuição, levando em conta a prioridade, né, das ordens, que é o first come, ou sistema FIFO, né, é só
iria acontecer se tivéssemos essa quantidade de investidores, que não é o caso. Então, a princípio, os critérios de alocação que estão disponíveis, conforme prevê o prospecto, são justamente esses. É a atribuição mínima e depois a alocação proporcional e, no último caso, o sorteio. Ok? Qual vai ser a percentagem do rateio? Não sabemos, mas tudo que os investidores precisam saber é que essa é uma grande operação, é considerada a maior operação da Bolsa e, minha opinião pessoal, eu acho que o BFA era a empresa, ou é a empresa, ou pelo menos foi a empresa que eu mais aguardei no programa de privatização do ProPriv. Eu acho que a operação do BFA vai ser um divisor de águas, por isso é que o mercado está todo eufórico para ver como é que vai correr essa operação e talvez você não deveria perder essa grande operação, ok? Não é todos os anos, não é todos os dias que nós temos um IPO na nossa bolsa. Mas agora, eu fico por aqui, diga aqui nos comentários se você já deu a tua ordem de intenção de compra e se não, comenta também aqui qual é o motivo que te faz ainda ou o que é que te levou a tomar a decisão de não investir no BFA, ok? Eu fico por aqui, vemo-nos no mercado e não se esqueça, o país tem rumo.